14 de junho de 2025, Estados Unidos, dia do início da primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Enquanto Inter Miami e Al-Ahly se preparavam para abrir o torneio, milhões de pessoas saíram às ruas de 2.000 cidades do país para um protesto contra as políticas de Donald Trump. Em Nova York foram 70 mil, e estivemos lá para ver isso de perto. War on the bosses! Organize the workers! O ato foi chamado de No Kings, ou Sem Reis, uma referência às imposições de Trump e rolou no dia do aniversário do presidente. A principal pauta, imigração. Muitas pessoas com cartazes com frases pró-imigrantes, outros contra o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, ICE em inglês, e dezenas de bandeiras de países latino-americanos. Na semana anterior, uma manifestação em Los Angeles contra as operações anti-imigração do governo terminou com a Guarda Nacional e os fuzileiros navais na rua para reprimir o protesto. Desde que se candidatou novamente à presidência, Trump prometeu que iria lançar o maior programa de deportação de criminosos da história dos Estados Unidos, em um movimento de limpeza no país. 6 meses depois de assumir, as deportações aconteceram, mas não apenas os fora da lei. No total, aproximadamente 51 mil pessoas estão atualmente detidas pelo Serviço de Imigração. Dessas, quase 44% não possuíam nenhum tipo de passagem pela polícia. Até aqui, são cerca de 660 prisões de imigrantes diariamente e, segundo integrantes da Casa Branca, o número pode chegar a 3.000 prisões diariamente nos próximos meses. Nesse cenário, os Estados Unidos cedia a Copa do Mundo de Clubes, um torneio que reúne equipes e torcedores de todos os continentes do planeta. E esse conflito sobre imigrantes, claro, tem respingado na competição. Aqui, pode-se dizer que o futebol é um esporte latino, então os torcedores mais mobilizados para ir aos estádios são os brasileiros, os mexicanos e argentinos. Mesmo com a possibilidade de ver os seus clubes do coração de perto depois de algum tempo, muitos estão preferindo deixar passar essa chance por medo de serem deportados. Muita gente local está vendendo seus ingressos por medo de ir nesses locais, revelou o flamenguista Cleiton Vieira em entrevista ao UOL. Na mesma reportagem, um torcedor do Fluminense que vai jogar a primeira fase em Nova Jersey e Miami contou um pouco mais sobre a situação. Estão deportando até quem está fazendo o processo de imigração legalizado para ninguém pegar o green card, e estão agindo na covardia, ficam a paisana para ninguém saber e não começar um protesto, como se fossem policiais civis, para poder prender quem eles querem sem alarde. Todo mundo está com medo de ir aos jogos por causa disso. Mesmo tendo green card, ele preferiu não revelar sua identidade. Isso se repete com as torcidas mexicanas e argentinas, que vivem em terras norte-americanas. Nesse momento é de consenso geral a mistura entre a euforia dos visitantes e o medo dos locais. Para aumentar a tensão, a Alfândega e Proteção das Fronteiras, CBP, chegou a publicar que seus agentes estariam presentes nos estádios da Copa do Mundo de Clubes, vestidos e prontos para fornecer segurança para a primeira rodada de jogos, mas apagou logo depois. Como resposta, Thomas Kennedy, porta-voz da Florida Immigrant Coalition, afirmou que estão transformando um torneio internacional em um espaço de fiscalização imigratória e concluiu dizendo que isso não era segurança pública, mas intimidação. Esse clima de insegurança, aliado ao fato de que a modalidade ainda não caiu no gosto dos estadunidenses, está fazendo a FIFA diminuir absurdamente os preços dos ingressos para tentar evitar as arquibancadas vazias. Na estreia entre Inter Miami e Al-Ahly, por exemplo, os bilhetes chegaram a ser vendidos oficialmente por $3. Já os palmeirenses que compraram ingressos para as partidas nos lugares mais altos do estádio por causa dos preços mais baratos tiveram seus assentos realocados para o primeiro anel, em uma estratégia para não mostrar setores completamente vazios. Com arenas com capacidades para 60, 70 e 80 mil pessoas, a entidade se vê em uma situação delicada, visto que não é interessante comercialmente tê-las com pouca ocupação. Do lado dos jogadores, havia dúvidas sobre a presença de alguns atletas no torneio, visto que os Estados Unidos decretou a proibição da entrada de cidadãos de 12 países no último dia 9 de junho. Na Copa do Clubes, 1.000 atletas de 81 nacionalidades foram convocados. O caso mais emblemático, Taremi, atacante da Inter de Milão. Ele é iraniano e o Irã está na lista de nações com acesso negado, mas a Casa Branca informou que a medida tem uma exceção para atletas, familiares e outros profissionais que disputarão grandes torneios esportivos, como as Copas de Clubes e do Mundo e as Olimpíadas. A entidade, inclusive, se pronunciou sobre esse tema de imigração e o quanto ela afeta a Copa do Mundo de Clubes através do presidente Gianni Infantino, mas colocou panos quentes na situação. Primeiro, falou que cada país tem suas próprias políticas e que a FIFA quer a união. Depois que, como sempre, antes do Mundial se falam de muitos temas, mas quando tudo começa é uma festa. No fim, fica a ironia de disputar uma competição que celebra a pluralidade das nações em um lugar em que esse tema é foco de tantos conflitos.